Bom, boa tarde. A aula de hoje é sobre funções e, para darmos início, eu gostaria de falar o que é uma função. Uma função ela é uma aplicação que relaciona elementos de dois conjuntos, onde cada elemento do primeiro conjunto, domínio, está associado a um único elemento do segundo conjunto, contradomínio. Primeiro vamos entender um pouco o que é o domínio de uma função. Só de maneira básica, o domínio de uma função é toda a entrada de valores que você terá na função. Então, no caso, a parte do domínio da função é essa primeira parte aqui, onde nós temos o x, o y e o z. E o contradomínio é todos os valores que, quando eu dou a entrada na função, todos os valores possíveis que aquela função pode me retornar. Só que aí, no caso, nós temos a imagem, que é que no caso é o valor que a função realmente retorna. Então, no caso, aqui como nós temos o x ele é o domínio da função. Então, se ele está associado ao a, o a é a imagem da função. Aqui nós temos o y, que é o domínio da função, e a imagem seria o b. E aqui com o z, a imagem seria o c. Então, ou seja, é uma regra que associa cada elemento do conjunto A um único elemento do conjunto B. Você pode imaginar isso como uma viagem de táxi, que para cada viagem existe um preço único. Bom, dando continuidade, nós vamos aqui explicar o que é o domínio de uma função. O domínio de uma função é, em resumo, o conjunto de todos os valores que podem ser usados como entrada de uma função, como já havia dito anteriormente. E a imagem de uma função ela é todo o valor que de fato sai de uma função quando aplicamos os valores do domínio. Por exemplo, nós temos aqui como exemplo a função raiz de x. Essa função raiz de x, no caso, a raiz quadrada de x, ela só é definida para todo o valor, no caso x, ele está definido para todo o valor maior ou igual a zero. Isso significa o quê? Que nessa função ela só aceita valores que x sejam maiores ou menor que zero, pois nós já sabemos que a raiz quadrada de um número negativo ela não é possível, podemos dizer assim. Então, basicamente, o domínio dessa função aqui seria esse, é de zero até o mais infinito. Ela vai de zero até mais infinito. No caso da divisão, a gente tem que lembrar que a gente não pode dividir por zero, porque quando dividimos por zero, isso dá uma indeterminação. Então, no caso daqui, dessa divisão por zero, o domínio é todos os números reais, com exceção do zero. Então, quem seria o domínio? O domínio seria todos os, todos os números naturais, independente do zero, enquanto a imagem também seria todos os números, no caso, todos os números reais, não todos os números naturais. Todos os números reais, com exceção do zero. E a imagem também seria todos os números reais, com exceção do zero. Não dá para tu dividir um número por outro e ele ser zero. E aqui, no caso dessa função aqui de baixo, no caso de uma função simples, o domínio da função ela são, no caso, os próprios números reais. Por quê? Porque a função simples ela aceita qualquer valor que você adicione. E bom, agora nós partimos para a função de primeiro grau. A função de primeiro grau são regras matemáticas
que relaciona cada elemento de um conjunto domínio a um único elemento de outro conjunto, por meio de uma expressão onde a variável independente tem valor 1. E a fórmula geral dela é essa, que é a função f de x, ax mais b. Aí nós temos que lembrar que nessa função o a ele tem que ser diferente de zero. Então é isso aqui, desde que a seja diferente de zero. Como exemplo de funções do primeiro grau, nós temos... No caso, a gente tem algumas regrinhas. Né? A primeira é essa, que a tem que ser diferente de zero e que tanto a quanto b, eles, por obrigação, são... Calma aí. Tanto a como b, por obrigação, são números reais. Já partindo para a parte do gráfico, eu vou mostrar o gráfico, como é o funcionamento do gráfico para vocês. É o seguinte, no caso do gráfico da função do primeiro grau, o gráfico da função do primeiro grau, ele sempre, em todas as ocasiões, ele será uma reta. Então, ou ele vai ser uma reta crescente, ou ela é uma função, no caso, decrescente. Vamos pegar aqui. Então, em resumo, se A é maior que zero, ela é crescente, e se A é menor que zero, ela é decrescente. Colocar aqui como se fosse uma seta, só para indicar a direção. Então, como já havia dito, se à medida que os valores de entrada do domínio aumentam, os valores da saída da imagem também aumentam, nós temos uma função crescente. Caso contrário, em que à medida que os valores de entrada aumentam, os de saída diminuem, temos uma função decrescente. Então, como exemplo de aplicações aqui, eu trouxe dois exemplos, que é uma de aplicação crescente e uma de aplicação, no caso, uma função decrescente. Essa primeira ela é uma função salário, onde salário mais a comissão, onde você vai ter um salário fixo e a sua comissão é baseada nos valores dos produtos. Então, nós temos a seguinte função. Aqui vamos imaginar que vendemos dois produtos. Nós vamos ter que 10 vezes 2 mais 1000. Isso dá igual a 20 mais 1000, que dá igual a 1020. Se por um exemplo eu vendi mais produto, então 10 vezes 3 mais 1000, nós vamos ter 30 mais 1000, que isso dá igual a 1030. Se formos marcar esses valores no gráfico, nós já vamos ver o comportamento. Lembrar que o valor que entra é x, o valor que sai é y. Então, se entrou, a entrada foi 2, a saída foi, tá aqui, 1020. Se a entrada foi 3, a saída foi 1030.
e 30. Marcando muito erroneamente, mas enfim, no gráfico, vocês vão ver que isso me forma uma reta. Lembrando que o primeiro valor, a primeira entrada aqui seria que no caso fosse 0 e esse valor seria 1000. Nós temos uma função crescente. E no caso da função decrescente, eu trouxe como exemplo a vazão de água de um tanque, onde x ela representa o tempo em minutos. Ou seja, se eu botar aqui novamente 2 minutos, nós vamos ter igual que 2 vezes 2 mais 100. E aqui nós vamos ter, se for 3 minutos, menos 3 vezes 2 vezes 3. Eita, calma, confundi, troquei as bolas. Aqui nós vamos ter menos 2 vezes 3 mais 100. Com isso nós temos o seguinte, aqui em cima isso dá menos 4 mais 100, que me dá 96. E aqui embaixo me dá menos 6 mais 100, que me dá 94. Supondo aqui, vamos supor que ela comece em 100, porque eu acabei esquecendo de falar, mas o primeiro ponto no gráfico seria se você pegar essa função aqui e substituísse por 0. Substituindo por 0, essa primeira parte ia sumir e ia sobrar só o 1000, e no caso a primeira parte da função. Nessa parte aqui de baixo, por 0, ia ficar 2 vezes 0, isso aqui ia sumir e ficar só o mais 100. Então, quando é 0, nós temos 100. Quando é 2, nós temos 96. E quando é 3, nós temos 94. Marcando isso aqui. A gente pode ver já que ela é uma reta que vem indo para baixo. Então, ela é uma função decrescente. E só que eu acho justo falar também, quando você vai montar o gráfico da sua função, no caso, no gráfico da função primeiro grau, o gráfico é sempre uma reta, e como nós temos a função ax mais b, lembrar que o a ele é o coeficiente angular, lembrar então que o a, quando você tem essa função aqui, uma função básica de primeiro grau, o a ele é o coeficiente angular e o b ele é o coeficiente linear. Só para deixar marcado isso. Que ela segue a seguinte forma. Então, nós temos para a função do segundo grau essa forma aqui. Ela é o f de x de ax ao quadrado mais bx mais c. Bom, para algumas propriedades nós temos para a função do segundo grau, nós temos novamente que o a ele tem que ser diferente de 0 e tanto o a
quanto o B quanto o C são pertencentes aos números reais. E outro fato é que a variável independente ela sempre vai estar elevada ao quadrado. Quem é a variável independente? No caso, é essa camaradinha aqui. Partindo já para um spoiler, o gráfico de uma parábola, o gráfico de uma função do segundo grau, ele é uma parábola. Então, ele é para cima se A maior do que zero e ele é para baixo se A é menor do que zero. Bom, sobre isso eu vou dar mais uma aprofundada mais na frente. Bom, sobre a parábola. A parábola de uma função, como eu já havia dito, se a parábola ela é maior do que zero, ou no caso se A é maior do que zero, nós temos uma parábola voltada para cima. E quando é menor do que zero, no caso o A menor do que zero, nós temos uma parábola voltada para baixo. Partindo já para as formas de você resolver uma equação de segundo grau, nós temos a fórmula de Bhaskara, que creio eu que já foi abordado na outra aula por Matheus, mas a fórmula de Bhaskara é a nossa famigerada amiguinha aqui, que é menos b mais ou menos raiz de delta, tudo isso sobre 2 vezes a, onde delta é b ao quadrado menos 4ac. Em resumo, na maioria das vezes, quando a gente for resolver uma função do segundo grau, a gente vai acabar por usar a fórmula de Bhaskara. Aqui, por exemplo, deixa eu trocar isso aqui, que isso aqui eu errei. Isso aqui é mais, não é o menos, é mais 3. Então, como exemplo, nós temos essa função de segundo grau, onde nós vamos aplicar a Bhaskara. Mas só que primeiro a gente vai ter que fazer toda uma visualização da questão. Vamos primeiro separar elemento por elemento. Então, nós vamos pegar aqui o A, que é 1, o B, que é menos 4, e o C, que é igual a 3. Calculando primeiro o delta, nós vamos ter menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 3. Isso me dá 16 menos 12, que no fim me dá igual a 4. Jogando isso agora na fórmula de Bhaskara, nós vamos ter x igual a x igual a menos b. Quem é b? 4. Então fica menos 4 mais ou menos raiz de 4. Como A 2 vezes A, como A é 1, eu já vou colocar o 2 direto. Então nós temos que x como nós já faz o jogo de sinal aqui, fica positivo, nós vamos ter 4 mais ou menos 4 mais ou menos a raiz de 4 sobre 2. Então nós vamos calcular primeiro o x', que vai ser 4 mais raiz de 4 sobre 2, que isso nos dá 4 mais 2 sobre 2, que nos dá
6 dividido por 2, que isso é igual a 3. E o x, duas linhas, fica 4 menos a raiz de 4. 4 menos 2, tudo isso sobre 2. Que isso aqui me retorna 2 sobre 2. E o x de duas linhas é igual a 1. Bom, partindo desse ponto, a gente já pode calcular o vértice. Na realidade, você nem precisava calcular Bhaskara, mas é sempre bom você encontrar quem são as raízes da equação. No caso da função de segundo grau, nós temos a primeira raiz, que é x igual a 3, e a segunda raiz, que é x igual a 1. Só que aí tem um jeito de você encontrar o vértice por outra fórmula, que é a seguinte. Que é basicamente, eu vou fazer ela aqui no cantinho. Que é a seguinte. O vértice ele pode ser calculado da seguinte forma. O vértice vai ser o x de v, né? Igual a menos b2 sobre a. Menos b2 sobre a, a gente vai ter igual, já fica menos 4 sobre, como a é 1, então fica 2 direto. Isso vai retornar, isso aqui fica mais, 4 dividido por 2, sobra o próprio 2. Então, o xv nós temos que é o próprio 2. E para encontrar o ponto y do vértice, é só substituir agora na função original o 2. Então, fica f de 2, que isso vai me dar 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 3. Se você fizer todo esse cálculo, eu vou fazer direto. Então, isso aqui me dá igual a 1, menos 1. Então, basicamente, a gente já tem as raízes, que é 1 e 3, e agora a gente tem o vértice. O que isso significa? Que o vértice, que é 2 e menos 1, vai cortar x, no caso, o x do gráfico, nos pontos 1 e 3. Continuando, nós temos a forma canônica. O que é a forma canônica? É uma forma alternativa da função de segundo grau que destaca o vértice da parábola. Então, em resumo, para nós fazermos isso, eu vou usar como exemplo uma função aqui, usar essa função. 2x ao quadrado menos 8x mais 5. Primeiro, a gente vai calcular o vértice, isso para fazer a forma canônica. Para calcular o vértice, a gente faz o quê? Lembrar, né? Para calcular o vértice, primeiro a gente tem que calcular o x. Deixa eu botar aqui, xv. xv. Lembrar da formulazinha, menos b, 2 vezes a. Então, nós vamos ter que quem é b na função? B na função é menos 8. Então, menos 8 sobre 4, porque 2 vezes 2 é 4. Deixa eu apagar aqui. Vou fazer do jeito certo. 2 vezes 2. Então, isso nos dá igual a 8 sobre 4 e nos dá 2. Substituindo agora na função para encontrar o y, vamos só onde tem x substituir por 2, porque a gente já encontrou o valor de x. Então fica 2 vezes 2 ao quadrado, menos 8 vezes 2, mais 5. Nesse caso, nós vamos ter 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8.
8 menos 8 vezes 2, menos 8 vezes 2, 16, mais 5. 8 menos 16, menos 8, mais 5, dá igual a menos 3. Como agora a gente já encontrou o vértice, a gente pode simplesmente agora substituir ele na função. Quando a gente vai substituir na função, a gente vai usar simplesmente os valores, então a forma canônica da função agora vai ser essa daqui, essa função original. A forma canônica dela vai ser simplesmente essa. Usando o valor que eu encontrei, mas para resumir quem é quem aqui dessa função, no caso da forma canônica, a forma da função canônica é essa daqui. Calma aí. Deixa eu apagar aqui. Fórmula geral da forma que acho que eu esqueci de falar. Fórmula daqui são a fórmula geral é essa daqui. É y igual a x menos h ao quadrado mais k. Aí vocês podem estar se perguntando, quem é aqui? A, ele é o valor que dá a concavidade da parábola. Então, é essa primeira parte aqui. H e K são as coordenadas do vértice, que nós já encontramos aqui. Quem é as coordenadas do vértice? 2 e menos 3. Então, substituindo aqui, repetindo novamente, nós vamos ter que a forma canônica da função é o a x menos o h que a gente já encontrou, que é o 2 ao quadrado, mais o k. No caso, como é mais, eu vou fazer por parte. Reescrevendo, nós vamos ter assim. Menos 3. E essa é a forma canônica da função. Creio que sobre vértice eu já falei muito a respeito, que é o ponto mais alto ou mais baixo da parábola, e ele depende unicamente da concavidade. Eu vou passar logo para a concavidade. Não, vou explicar primeiro o vértice. Então, basicamente, o vértice ele corresponde ao ponto em que uma função de segundo grau muda de sentido. Quando a gente usa, por exemplo, o plano cartesiano para traçar o vértice, mostrando agora direito a vocês, nós temos aqui que é y e aqui que é x. Vamos supor aqui uma função hipotética. O gráfico, faça uma função aleatória, essa daqui. Então, tendo essa função, nós vamos ter como vértice, se nós formos calcular por aquela expressãozinha, vezes a, x de v, nós vamos ter aqui, quem é b menos 2, nós vamos ter menos 2 sobre 2 vezes 1, ter 2 sobre 2, então xv é 1. Achamos o x do vértice. Substituindo agora na função para achar o y do v, nós vamos ter 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 menos 1. Vamos ter que o y do vértice é igual a 1 menos 2 menos 1. Dá para cortar isso com isso.
o y do vértice é igual a menos 2. Então, para o vértice, nós temos os pontos 1 e menos 2. E a concavidade que eu vou falar mais na frente, mas tipo, agora eu dei uma trocada, mas agora nós temos como marcar no gráfico quem é o ponto, quem é o vértice. Porque aqui seria o menos 2 e aqui seria o 1. Então, o vértice ele é o ponto onde a parábola ela muda o sentido. Então, se ela vem descendo aqui, é exatamente nesse ponto que ela vai mudar o sentido e vai começar a subir. Então, a concavidade ela é a parte mais fácil de você observar como funciona a orientação da abertura da parábola. Por quê? Porque basicamente a concavidade você identifica ela assim. Sua expressão de uma raiz de uma função de segundo grau não é essa, não é ax ao quadrado mais bx mais c. Então, para isso basta a gente analisar o valor de a. Se o valor de a for maior que zero, no caso se a for maior que zero, a orientação da parábola vai ser voltada para a orientação da parábola será orientada para cima. Se for menor que zero, ela vai ser voltada para baixo. Basta lembrar, basicamente, que é uma carinha sorrindo ou uma carinha triste. Por exemplo, se nós temos a função 3x ao quadrado mais 2x menos 1, o a da minha função é maior do que zero, então nós temos uma parábola para cima. Se pegarmos outra expressão, por exemplo, essa daqui, nós já podemos observar por aqui que a parábola é voltada para baixo. A vantagem é, você batendo o olho na equação, você já vê para em qual direção é a parábola não. Só que você ainda precisa dos cálculos, no caso do vértice, que você precisa saber quais são os pontos, entre aspas, críticos. No caso, só isso. Basicamente, ver onde são os pontos. Enfim, voltando. A concavidade, basicamente, você sabe para onde a parábola é voltada. Porém, com um vértice, você sabe qual é o ponto mais afastado do caso do zero. Então, você vai saber onde é o ponto crítico, no caso, onde a parábola vai fazer a curva, quando você calcula o vértice. Por isso que é muito importante você calcular o vértice e não só ver para onde a concavidade funciona. Para onde a concavidade funciona. Bom, quanto funções inversa, a função inversa ela é chamada de, basicamente, de f a menos 1. O que é uma função inversa? Ela é chamada assim, pois ela desfaz o que a função f de x faz. E uma função, ela só é inversa se ela, basicamente, só é inversa se ela for bijetora. Então, ela tem que ser injetora, que ela não repete os valores do contradomínio, e sobrejetora, que ela atinge todo o contradomínio. Como exemplo sobre isso, nós vamos pegar aqui um exemplo bem prático, que é esse de 2x mais 3. E eu vou mostrar para vocês como, basicamente, nós vamos fazer a função inversa dessa camarada. Por exemplo, primeiramente, no caso, por exemplo, nós temos a função 2x mais 3. Então, primeiramente, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai inverter os valores. Então, peço perdão. Primeiramente, a gente vai trocar o f de x por y.
Então, nós vamos ficar y igual a 2x mais 3. Vou botar aqui, primeiro passo. Fica y 2x mais 3. Como segundo passo, tá aqui segundo, nós vamos inverter onde tem x com o que tem y. Então fica x igual a 2y mais 3. Aí agora nós vamos isolar o y. Então vamos jogar o 3 para cá. Terceiro passo. Vamos jogar o 3 para cá, né? Então fica x está positivo, vai negativo, igual a 2y. Só que o y já está isolado? Não. Então nós vamos deixar o y sozinho. O 2 aqui está multiplicando, ele vai passar dividindo. Ele passa dividindo e com isso nós isolamos. Só que eu acho essa notação muito feia, então a gente coloca ele na notação normal. Só faz trocar de lugar. Y igual a x menos 3 sobre 2. E podemos voltar ele para aquela primeira notação, para ficar com a notação parecida com isso aqui. Então nós vamos ficar com f menos 1 de x igual a x menos 3 sobre 2. Quanto ao gráfico da função, você basicamente inverte os valores da função normal. Por exemplo, se quando a gente vai à função f de x, se a gente encontra os pontos A e B, na função inversa nós vamos ter o ponto B e A. Então, não vai precisar você fazer todos os cálculos, é só você, no caso, refazer todos os cálculos. É só você inverter os valores de A e de B para plotar o gráfico. Por exemplo, na função composta, ou no caso agora vamos falar sobre a função composta. A função composta é quando você aplica uma função dentro de outra função. Por exemplo, se temos duas funções, f de x e g de x, nós queremos a composta, de x, vamos querer a composta de f de g de x. O que é isso? Então, nós vamos ter que fazer o quê? Vamos ter que primeiro aplicar, neste caso, o g de x, para após isso basicamente nós primeiro aplicamos g de x e depois aplicamos f no resultado de x. Por exemplo, se nós temos a função deixa eu ver aqui, f de x igual a 2x mais 1 e g de x igual a x sobre 2, nós vamos primeiro aplicar, né? No caso, vamos fazer a função composta. Então, vamos lá. Eu quero f g de x. Então, f do g de x. Isso vai ser igual a quem? Primeiro, nós aplicamos o g de x. Quem é o g de x? X ao quadrado. Então, no caso, nessa funçãozinha aqui de cima, se nós vamos aplicar o g de x nela, vamos fazer o seguinte. Basicamente, onde tem o termo do x, nós vamos substituir pelo g de x. Então, a função do f vai ficar f de x ao quadrado, porque x ao quadrado é o g de x. Substituindo aqui era x, então agora ele passa a ser x ao quadrado mais 1. Um outro exemplo, nós temos, por exemplo, se o f
de x for uma raiz quadrada de x e o g de x 4x mais 1, e para isso a gente vai querer, né, a função lá composta do f do g de x. Vamos fazer o quê? Vamos substituir então. O f do g de x, onde tem x eu vou substituir por g de x, continua a raiz quadrada, fica igual a raiz de 4x mais 1. E é bastante importante no caso do cálculo da função composta que a ordem é extremamente importante. Ou seja, o f do g de x não é igual... Calma aí. Não é igual ao g do f de x.